Doutor, eu perdi a libido, eu perdi o interesse sexual, eu perdi o tesão. Então isso é uma das queixas principais que a gente encontra aqui no consultório de urologia. E o paciente traz isso não é só pela namorada, pelo namorado, pela esposa, pelo marido, é por todo mundo, por qualquer coisa. Então o paciente perdeu absolutamente o interesse sexual, perdeu o tesão. Então ele não tem vontade de ter relações sexuais. Essa, pessoal, é uma das principais queixas e é o que eu vim trazer aqui hoje. O porquê que acontece isso? Causas para a queda da sua libido. Para que a gente possa começar a pensar em terapêuticas, a gente tem que pensar nas causas. Meu nome é Dr. Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho não muito na área de uro-oncologia e andrologia e vamos para o vídeo. Bom, pessoal, antes de começar a elencar as principais causas de queda do seu interesse sexual, de queda do seu tesão, eu vou pedir para você curtir o vídeo, deixar seu comentário aqui, sua experiência, se inscrever no canal para o YouTube entender a relevância do assunto e ajudar a gente também. Não esquecer de encaminhar esse vídeo para quem você julgue necessário. Bom, vamos lá. A principal causa aqui de procura que o paciente espera que seja isso, essa é uma causa hormonal. Então, causa hormonal é uma, sim, das principais causas de perda da libido, de queda da libido, de diminuição do seu tesão. E qual que é a principal aqui no cenário masculino? Nós, homens, a partir dos 40 anos, a gente começa uma queda gradual na produção de testosterona. Mais ou menos ali 1% ao ano, vai caindo a nossa produção do testículo. O testículo produz testosterona. Então a gente vai evoluindo com uma falência testicular gradual. E lá com 50, 55, a gente vai experimentar os efeitos aí da queda da testosterona e um deles pode ser a queda da libido. Portanto, hormonal é uma das principais causas, mas não é só a testosterona. A gente tem que ver distúrbios, por exemplo, da tireoide. O paciente com hipotireoidismo, ele pode ter queda da libido muito importante e muitas vezes no consultório é isso que a gente consegue identificar. A gente tem que fazer um rastreio hormonal e muitas vezes a testosterona do paciente está normal, mas tem um efeito ali na tireoide que está atrapalhando. Outra coisa, aumento de prolactina. Prolactina é um hormônio que aumenta em situações de privação de sono, em situações de estresse e que inibe a produção de testosterona. Outra coisa que aumenta também, que piora também a libido do paciente são desregulações no estrogênio. Exatamente, o estrogênio, o hormônio feminino no homem. Se tem demais, por exemplo, pacientes obesos, eles fazem uma alta conversão de testosterona em estrogênio. O estrogênio muito alto pode sim diminuir a libido. Estrogênio muito baixo também pode inibir ou diminuir a nossa libido, o nosso interesse sexual. Portanto, causas hormonais são importantes e aqui eu elenquei as principais delas. Segunda causa que eu queria trazer, extremamente negligenciada, mas são causas psicogênicas, pessoal. Então, muitas vezes o paciente vem naquela esperança entre aspas, de ser uma causa hormonal, a gente faz as dosagens, está tudo normal. Mas se a gente for puxar do paciente, o paciente está passando por um processo de depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Então, tudo isso vai gerar queda no seu estímulo sexual, na sua vontade de ter relação sexual. Algumas outras coisas que não são exatamente doenças, que eu trouxe algumas doenças psiquiátricas. E hoje em dia, graças a Deus, o nosso preconceito com o psiquiatra diminuiu muito. Mas são doenças, pessoal, que merecem tratamento e atenção. Ansiedade, depressão, TOC. Mas você tem causas psicológicas que não necessariamente são doenças. Por exemplo, problemas de autoestima, que exigem, por exemplo, você fazer uma terapia, mas problemas de autoestima são extremamente presentes hoje em dia e vai te atrapalhar a ter um desejo sexual. Por exemplo, dificuldade de aceitação da sua orientação sexual, tudo isso, se você tem dificuldade a se adaptar, a ser aceitada do jeito que você vai te trazer problemas do ponto de vista sexual. Tanto na ereção quanto na sua libido, na sua vontade de ter relação. E outra coisa que tem vídeo no canal sobre isso também é pornografia. O excesso de consumo de pornografia diminuiu o interesse dos pacientes sobre a relação sexual interpessoal. Se você preenche toda a sua vida sexual com pornografia, e eu já vi pacientes que se masturbam 5 vezes ao dia, consomem demais isso, aquilo preenche um espaço que antes era ocupado pelo desejo sexual interpessoal, que agora está sendo preenchido pela pornografia. Isso aumentou muito e é um assunto de relevância social importante. Causas neurológicas, pessoal. Você precisa, para que você tenha um desejo sexual, sistema límbico, sistema nervoso central, que mais especificamente o sistema límbico, tem que estar preservado.
É dali que o corpo entende, que o organismo, que o cérebro entende que você está passando por um estímulo sexual, que entende aquilo como estímulo sexual, que você tem o desejo sexual interpessoal, o tesão, o interesse. Então, se você tem doenças que atinjam esse sistema nervoso central, você vai diminuir a libido. Por exemplo, esclerose múltipla, por exemplo, AVC, derrames. Isso tudo pode causar uma necrose, um comprometimento daquela região, daquele sistema e comprometer o seu desejo, a sua vontade, o seu tesão. Outra causa extremamente importante, pessoal, disfunção erétil, ereção ruim, prejudicada. Então, se você tem uma ereção ruim, você acaba fugindo de relações sexuais. Então, você tem medo, vou passar por aquilo de novo, aquele desconforto, vou broxar, vou falhar. Então, minha ereção já não está boa, por que eu vou procurar? Então, você acaba fazendo uma autossabotagem. Se você tem uma ereção ruim, você acaba perdendo interesse por sexo, interesse por ter uma relação sexual, já que você acha que você vai broxar. Então, você tem que buscar tratamentos para disfunção erétil. Aqui no canal tem uma série de vídeos sobre tadalafila, sobre formas de você aumentar a chegada de sangue no pênis, melhorar a sua ereção. Tem até alguns motivos específicos do porquê que a sua ereção está ruim. Então, disfunção erétil é uma causa importante de queda na libido, de queda no tesão. Outra coisa que a gente tem sempre que questionar o paciente na consulta é que medicações que ele toma, porque tem várias medicações que de fato podem comprometer ali a sua libido, a sua vontade, o seu desejo sexual. Por exemplo, tratamentos ali de escitalopram, tratamentos ansiolíticos como diltiazem, escitalopram, dentre outros, todos esses podem, por exemplo, diminuir o seu desejo sexual. Dentro do escopo de tratamento para pressão alta, como os beta-bloqueadores, por exemplo, atenolol, propranolol, também podem diminuir o seu desejo sexual. E a saída disso, pessoal, é parar de tomar as medicações? É claro que não. Você vai buscar com o seu neurologista, com o seu psiquiatra, com o seu cardiologista, outras estratégias que podem te ajudar ou não te atrapalhar do ponto de vista de ereção. A gente não pode esquecer de drogas, nesse escopo de medicações, a gente falou de alguns psicotrópicos e remédios para pressão, mas drogas, excesso de álcool, o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, o uso crônico do álcool faz com que você diminua o seu desejo sexual. Aí você pode comprar, quando você está na festa, fica bêbado e tudo mais, você tem um período de excitação, mas esse período é breve, ele vai ser seguido de um período de depressão. E o uso crônico de álcool vai ser causa de depressão do sistema nervoso central e, portanto, de queda do desejo sexual. A cannabis, por exemplo, o uso crônico, o recreativo da cannabis, já tem trabalhos comprovando que diminuem o seu desejo sexual. Além disso, dentro aí do escopo de medicações, drogas, eu venho trazer os anabolizantes. Então, quando você toma anabolizante com fins estéticos, né, você tomou a testosterona numa dose ali, geralmente muito alta, sem orientação, você aumentou muito sua testosterona por aquele período, mas você parou abruptamente. Difícil ver alguém que usa anabolizante por resto da vida. Você vai tomar uma hora que você vai parar, aquele ciclo vai acabar. E se você não teve orientação, o seu organismo vai ficar bloqueado por um tempo. A sua produção endógena de testosterona vai ficar bloqueada. Então você que estava com uma testosterona muito alta, parou abruptamente, vai lá para baixo e o seu organismo não volta a produzir o que produzia antes de maneira imediata. Ele vai demorar um tempo, um bloqueio, vai ficar bloqueado. E esse tempo que você está bloqueado, você vai ter, obviamente, uma queda da libido, uma queda do desejo sexual, porque sua testosterona provavelmente está muito baixa, está bloqueado. Então se você quiser tomar anabolizantes, obviamente você tem que fazer isso com acompanhamento médico. Eu tenho grandes restrições a isso, mas se for tomar, tem que ser com acompanhamento. E uma das coisas que a gente vê muito no consultório, pessoal, e que é interessante até de se pensar, que é uma coisa que a gente chama de apetite sexual. O seu apetite sexual pode ser diferente do outro. Aliás, provavelmente é diferente do outro. Tem muita gente que tem desejo sexual, que consegue ter uma relação e tudo mais, mas não está em total sincronia com o parceiro, com a parceira. Então, a parceira, o parceiro quer mais e tudo mais. Você até quer, mas você não quer tanto quanto. E aí você vai, obviamente, procurar motivos para isso. Vai fazer dosagens hormonais, está tudo bem. Você não tem nenhum problema de saúde, você não toma nenhuma medicação que te leve à queda da libido, mas você tem um apetite sexual diferente do seu parceiro, da sua parceira. E, pessoal, isso não é doença e nem tem tratamento. Você tem que conversar e se acertar junto com a sua parceria. E, por fim, também outra coisa que a gente vê muito são fatos não recorrentes, pessoal. A gente conversa com o paciente, vê todo o histórico de relações sexuais, de relacionamentos que ele teve ao longo da vida dele,
a gente vê que ele não tem um histórico de queda da libido, de libido prejudicada, de tesão prejudicada. Ele tem uma vida sexual saudável, mas ele está passando por uma situação ruim na vida dele. Por exemplo, ele perdeu o emprego, pandemia, ficou recluso, ele acabou de terminar um relacionamento duradouro, ele perdeu algum ente querido. Então são fatos não recorrentes que obviamente vão te impactar no seu desejo sexual. Quem que vai pensar em ter relação sexual que você está com dívida, que você está trabalhado ali, está desempregado? Então não se cobre tanto. Fatos não recorrentes, problemas acontecem na vida de todo mundo e a gente tem que resolver nosso problema primeiro, muitas vezes, e depois pensar na nossa vida sexual. Beleza, pessoal? Então eu trouxe aqui fatos extremamente presentes no nosso consultório, no nosso dia a dia do urologista, paciente que vem com queda da libido. Eu trouxe para você algumas causas disso. Espero ter ajudado, espero ter causado uma dúvida em você e que você leve essa dúvida para o seu urologista. Não deixe aqui de curtir o vídeo, dar o like, se inscrever no canal, encaminhar esse vídeo para quem você julga necessário e até o próximo vídeo.